Ora viva, saudações. Estamos aqui mais uma vez para o tema referente à aula número 22 sobre a teoria do produtor. Esse é um tema que é abordado em sede da disciplina de microeconomia, contabilidade analítica, contabilidade de custos. Nós vamos hoje fazer aqui alguma abordagem mais técnica, profunda e simples, de forma simples, sobre esta grande temática, teoria do produtor. E como sabem, nós aqui, para desenvolver temas tão pesados como este, trazemos então os nossos preleitores que nos ajudam a desmistificar esta temática, não é? Teoria do produtor não é um tema leve, e para isso nós trouxemos aqui o Dr. Domingos Lucunde, ele que é economista. Saudações, doutor. Muito obrigado, Dr. Lumbo. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui para tecer mais falar sobre a teoria do produtor. Maravilha, maravilha. Ele aqui é da casa. Também temos aqui o Dr. Aguinaldo Gando, ele que é residente, economista e é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Agostinho Neto. Saudações, obrigado, é sempre um prazer estar aqui em casa. Maravilha. Portanto, também temos aqui o Dr. Luindula Miguel, ele que é residente aqui do nosso grande canal Relógio Econômico e não deixa de assistir, não é? Através do YouTube e outras plataformas digitais. Dr. Luindula dispensa apresentação, ele é economista e ele também está a escrever um livro, ou já terminou, está agora na editora, sobre microeconomia. Portanto, eu não sei se neste livro o doutor traz a temática sobre a teoria do produtor e também vai falar aqui um bocadinho sobre o seu livro. Doutor, muito boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações a todos, a plateia e os espectadores. É sempre uma honra estar em casa. Este é o nosso relógio econômico, essa é a nossa contribuição para o conhecimento de economia. E estamos aqui para falar um pouco sobre a teoria do produtor. Muito obrigado. Maravilha. E o livro está quase já... Sim, já está, já recebemos aquilo que é o miolo após a edição, já fizemos as correções e voltamos a remeter à editora, que é a Dialética, e brevemente já teremos aqui então condições de falar de datas para colocar o produto à disposição dos leitores. Maravilha. Mas a temática sobre a teoria do produtor nós temos aquela parte inicial que pode permitir as pessoas perceberem sobre a teoria do produtor. Exato, exato. A teoria do produtor é uma das mais importantes no conteúdo da microeconomia, uma vez que para satisfazermos necessidades é necessário consumirmos bens e serviços. E estes bens resultam da combinação de vários fatores de produção, como a matéria-prima, a mão de obra e outros fatores de produção. E então, é a partir da teoria do produtor que as pessoas vão perceber a combinação ótima, ou seja, a combinação que leva os produtores a decidir a melhor quantidade a utilizar para produzir bens e serviços, de modo a encontrar aquilo que é o equilíbrio. Para ser aqui mais miúdo, quando estão a falar de equilíbrio por parte do produtor, é mais ou menos quantidades que levam o produtor a maximizar lucro, que é o objetivo principal de um produtor. Então, como sendo uma matéria muito importante para a percepção do funcionamento da economia em si, nós fizemos questão de falar em miúdos ao longo do livro, que terá como título Microeconomia Facilitada. Maravilha, maravilha. Portanto, isso merece uma salva de palmas. É um livro. É nosso. Então, sim senhora. Também queria saudar aqui a nossa plateia incansável na busca do saber, que está sempre aqui atrás dos conhecimentos, um bem-aja, e também, naturalmente, saudamos todos que nos acompanham através das N plataformas digitais em que o nosso canal está inserido. Dizer que o vosso like é importante, deixem sempre um like, promovam sempre aqui o nosso canal, porque é muito importante por conta da manutenção do próprio canal. Então vamos agora entrar na fase inicial, que é enquadramento, naturalmente. Vamos começar aqui com Aguinaldo Gando, para nos fazer esse enquadramento inicial. O Dr. Luindula já começou com algumas coisas muito importantes sobre a teoria do produtor
e queria que o professor Agnaldo Gando também desse aqui algumas notas introdutórias sobre a teoria do produtor, uma vez que também é professor de microeconomia. Bom, falar tranquilo. Relativamente à teoria do produtor, eu cessantemente e de forma incansável venho dizer que numa economia de mercado o produtor é o elemento essencial, por 3 fatores importantes, né? Primeiro é que o produtor é o elemento que faz a transformação dos valores dos bens de produção aos bens de consumo. E quando estou a dizer a transformação dos valores do bem de produção ao bem de consumo, é o produtor que transforma matéria-prima em produto acabado. E é a partir desse processo de transformação de matéria-prima em produto acabado que o produtor também faz o que é a remuneração dos principais fatores da produção: capital, trabalho, terra. E o outro elemento aqui é por intermédio dessa remuneração dos fatores da produção que ele também consegue combinar as matérias-primas. Por isso é que ele é o elemento essencial numa economia de mercado. E é a partir desse processo de combinação das matérias-primas que ele estima ou consegue adquirir uma função de produção. Mas esta função de produção também agrega alguns elementos, né, que são os fatores fixos e aqui os fatores variáveis. Em jeito introdutório é basicamente isso. Né? Exatamente, porque a teoria do produtor é uma parte da microeconomia, como todos sabem, não é, que estuda a forma como as empresas, não é, tomam decisões sobre produção, não é, de bens e serviços, como disse o professor Agnaldo Gando, não é, mas com um propósito que é a maximização de lucros. Portanto, tem um grande objetivo que é a maximização de lucros. É importante aqui dizer que essa teoria do produtor, ela também tem como função analisar a relação entre os fatores de produção, não é? Aqui o Dr. Lindula apontou a questão dos fatores de produção, aqui o Dr. Agnaldo também apontou a questão dos fatores de produção, e eu gostaria que aqui o Domingos Lucunde também fizesse aqui este enquadramento inicial, não é? Porque nós quando falamos dos fatores de produção, estamos a trazer aqui trabalho, estamos a trazer capital, estamos a trazer matéria-prima, terra, todos esses elementos. E qual é o enquadramento inicial que o doutor faz, então, sobre a teoria do produtor? Muito obrigado. A teoria do produtor, ela é um pilar da microeconomia que ajuda as empresas a tomarem decisões, né, de modo a maximizarem os seus lucros. Ok, então nesse caso, no processo de maximização dos lucros, aqui já chama a atenção na vertente mais técnica. O que é que o doutor acha? As empresas deveriam ter ou devem ter nos seus departamentos analistas voltados a essa vertente do ponto de vista da teoria do produtor, ou simplesmente as empresas podem funcionar assim? É fundamental que as empresas tenham pessoas, quadros capazes, né, que conseguem estimar a produção de modo a agregar valor dentro de uma organização. Vamos aqui imaginar, estou aqui a pensar numa empresa, posso aqui a publicidade, a Cuca, a Coca-Cola. Essas empresas tão grandes, é fundamental que se tenha uma área para quê? Para cuidar principalmente dos custos de produção e depois, nesse mesmo departamento, além dos custos, né, será uma área vasta capaz de analisar outros fatores que podem inibir na produção dos bens e serviços. Ok, maravilha, pá. Muito bom. Dr. Lindula, qual é o enquadramento inicial que faz sobre essa temática? Bom, teoria do produtor, eu ainda continuo a achar ela uma das teorias mais importantes em termos de economia naquilo que é voltado à produção de bens e serviços. Vejamos, normalmente, para nós, temos que analisar a própria classificação dos mercados em si também, para nós vermos mais uma vez a importância da teoria do produtor. Normalmente, o modelo econômico mais simples, em termos teóricos, é que as empresas tenham que funcionar num mercado de concorrência pura e perfeita. O equilíbrio neste ponto maximiza as quantidades de bens e serviços a transacionarem numa economia. Entretanto,
este é um modelo teoricamente, é só teórico, na prática quase que não funciona. Mas existe outro modelo semelhante, que é o modelo da concorrência monopolística. E tem a semelhança de que nestes dois modelos o número de compradores e vendedores é tão grande que nenhum agente econômico consegue influenciar o preço. Ou seja, se o objetivo da empresa é maximizar o lucro, não vai conseguir fazê-lo manipulando o preço simplesmente, porque existe outros agentes econômicos que fornecem os mesmos bens e serviços. Então, a única coisa em que a empresa deve ser mais atento é olhando para os seus custos de produção. E a teoria do produtor analisa tanto as quantidades produzidas, que é a teoria da produção, e a parte dos custos, que é a teoria dos custos. Ambos fazem parte da teoria do produtor. Ou seja, o produtor tem que estar atento naquilo que é os custos a incorrer para produzir os bens e serviços, de modo a conseguir maximizar então os seus lucros mediante um custo fixo. E se as empresas não terem domínio dos custos para ver até que ponto a empresa deve parar ou não de produzir em função daquilo que é os custos, até que ponto é necessário continuar a aumentar os fatores de produção, ou seja, se a empresa está a operar numa zona de rendimentos crescentes ou decrescentes de escala, então as decisões muitas das vezes vão levar a resultados não satisfatórios se não se prestar atenção naquilo que é o conteúdo, aquilo que é o teor da teoria do produtor. Então é muito importante ter domínio sobre isto para ter controle e tentar, ou seja, garantir que os objetivos do produtor sejam cumpridos no curto, no médio e longo prazo. Sim, senhora. Porque aqui, falando da lei dos rendimentos decrescentes, não falou do rendimento crescente, decrescente, e a lei do rendimento decrescente diz assim: à medida que aumenta a quantidade de um fator de produção, mantendo os outros constantes, não é? O aumento da produção tende a ser cada vez menor. Ou seja, aqui está a trazer a lei dos rendimentos crescente, decrescente e constante. Mas isso acontece em vários cenários, não é? E depois, daqui a pouco também vamos falar, não é? Sobre as isoquantas, os isocustos, porque da mesma forma que nós, na teoria do consumidor, observamos aquela questão do custo marginal, não é? Aqui na teoria do produtor também observamos a questão dos rendimentos marginalizados. Nesse caso, nós também na teoria do consumidor observamos, por exemplo, a questão da curva de indiferença, que vai representar as diferentes combinações de cabazes. Na teoria do produtor nós falamos da questão das isoquantas, isocustos. Ou seja, existe alguma similaridade em algumas temáticas da teoria do consumidor e a teoria do produtor, que depois vem inverter. É muito importante que a gente conheça a teoria do consumidor ao estudarmos também a teoria do produtor, para não fazermos confusão nos conceitos. Professor Agnaldo, ainda nessa questão dos rendimentos, não é? Marginais, nós trouxemos aí também a função de Robert Solow, não é? Onde nós apontamos aqui uma função de produção, não é? Com dois fatores de produção, nesse caso capital e trabalho, mas tem aqui uma tendência. Eu queria que falasse um pouquinho sobre essa questão dessa tipologia, né? Dessa desagregação dos rendimentos marginais, constantes, crescentes, decrescentes, essa coisa toda que acontece na teoria do produtor. Bom, o colega Leondula já deu aqui alguma chega, mas deixa-me só te dizer que, doutor, a função de produção, tal como ela está ilustrada na tela, está dividida em 3 estágios, né? 3 ou 4. Tem um primeiro estágio que é... Só consigo mostrar, se levantar e pegar Não, um gráfico. fique à vontade, doutor. Deixa-me só Tens tentar... aí é a nossa dinâmica, doutor. Tem um primeiro estágio, tem um segundo estágio e tem um terceiro estágio, ok? Da origem até o ponto A, nós estamos diante de uma função de produção de rendimentos marginais crescente. Okay. O que é que na verdade é o rendimento marginais crescente? Ou seja, pese embora nós aqui não demos a chega quando nós estamos a produzir, também temos aqui a desagregação dos produtos marginais, produto médio e produto total. Nós aqui só temos a função de produto total. Aqui na função de produção de rendimentos marginais
crescente, o que na verdade é? A nossa função de produção vai crescer a taxas crescentes. Ou seja, à medida que eu vou implementar um trabalhador adicional, o meu volume de produção cresce. Ok. Mas a produtividade desse último trabalhador será sempre maior em relação ao trabalhador cessante. Se assim é, eu vou fazer uma colação com a curva de custo. Eu estou a dizer que é cada vez mais barato produzir amanhã do que hoje. Por que que isso acontece? Devido à nossa ociosidade. Eu estou numa fase inicial, como qualquer um outro projeto, se estou numa fase inicial, eu tenho ociosidade. E à medida que eu vou implementando mais trabalhador, a minha ociosidade vai reduzindo. Ou seja, numa fase inicial, o meu desgaste dos meios de produção é cada vez menor. E esses desgastes vão aumentando à medida que eu vou implementando mais trabalhador. Só que o impacto que esses trabalhadores vão trazendo para o volume de produção será cada vez maior. Por isso é que eu disse que é cada vez mais barato produzir amanhã do que produzir hoje. Ok. Se nós sairmos do ponto B, do ponto A até o ponto B, nós temos aqui uma função de produção de rendimentos marginais decrescente. Ok. Ou seja, a nossa produção cresce, mas a taxa é decrescente. O que é que isso na verdade está a querer dizer? Que à medida que nós vamos implementando mais trabalhador, a nossa produção cresce, mas a ritmos decrescentes. Ou seja, se o primeiro trabalhador, se um único trabalhador trouxe para a produção 10, o segundo já traz 8, o terceiro já traz 6. Estás a ver? Ok. O que é que nós estamos a querer dizer? Que à medida que o número de trabalhadores vai aumentando, a contribuição do último trabalhador será cada vez menor em relação ao trabalhador que é cessante. E temos uma terceira fase, que é a fase onde ela começa a decair. Nós estamos num estágio de produção de rendimentos absolutos decrescente. É aquele estágio em que nenhum produtor quer estar. Mas deixa-me só aqui reparar, pese embora os livros fogem muito à outra parcela, nós temos, em termos reais, temos uma fase de que função de produção de rendimentos marginais constante. Ou seja, é aquela fase em que as empresas têm comodidade e à medida que vão aumentando o número de trabalhadores, elas mantêm constante, a taxas constantes. O volume de produção cresce a taxas constantes. O que é que eu estou a querer dizer com taxas constantes? Se eu implementar mais um trabalhador hoje, a contribuição do último trabalhador é sempre igual ao trabalhador que é cessante. Ela está numa parte de estabilidade, certo? Essa é basicamente aqui a diferença dos estágios de produção. Mas deixa-me só dizer também, Lumbo, que pese embora nós temos aqui o estágio de produção, a produção, eu disse aqui a princípio que a produção é levada a cabo por fatores variáveis e fatores fixos. Os fatores variáveis são aqueles que nós conseguimos fazer as alterações no curto prazo. E os fatores fixos são aqueles que não conseguimos fazer a alteração no curto prazo. Ok. Essa é a grande diferença. E já indo para o mundo real, Dr. Lumbo, pensa embora a academia esconde muita coisa, mas em termos reais, quem responde às 3 principais questões de uma economia, o que, para quem, como produzir, é o produtor. Ok. Apesar de que nós em Angola temos um outro quarto problema, que é como gastar. Mas aqui não é a temática, né? Mas deixa-me dizer aqui o seguinte. Se nós não tivermos produção, não temos vida. Porque a produção é vida. O que dinamiza qualquer economia é a produção. Sim. E é a partir desse tecido produtivo que nós podemos reduzir os 3Ds da economia angolana. Ok? Por enquanto fico por aqui. Mas esses 3D, quais são os 10? Porque se falas os 3Ds da economia angolana, tem que não, ajudar aqui os 3Ds são os internautas a comuns, né? perceber. O dívida, déficit, dificuldade. Ok. Nós continuamos a ter muitas dificuldades porque não temos produção. Ou seja, nós em Angola, infelizmente, nós estimulamos muito a procura e desestimulamos a nossa oferta. E quando nós desestimulamos a nossa oferta, estamos a fazer o quê? Estamos a inibir o que é a produção. Se nós estamos a inibir a produção, estamos a matar a capacidade criativa do produtor. Ok. Estás a ver? Esse é o grande problema. Ok. Doutor Domingos, muito obrigado, doutor Aguinaldo. Doutor Domingos, quer acrescentar alguma coisa? Não. O doutor Aguinaldo deu aqui uma catequese e foi sintético. Ok. Epá, isso é humildade, doutor. Tem que ser humilde. Sim, mas pronto, o doutor Aguinaldo aqui trouxe um elemento fundamental, mas eu queria que depois o doutor Aguinaldo trouxesse essa explicação através de uma função, não é?
podíamos aqui se calhar buscar uma função quadrática, não é? Que é a mais simples das funções, que é do segundo grau, né? Uma função de segundo grau, para não trazermos uma função cúbica. E depois tentar-se aqui explicar aquela ligação desses fatores em termos de rendimentos mesmo, conforme explicou. Eu penso que uma das vezes já brincamos com isso aqui na sala de aula. E aí eu gostava que também trouxesse aqui. Dr. Lindula, ajuda-me só. Isoquanta, isocustos, depois tem aquelas questões que têm a ver com maximização do lucro, custos de produção. Eu queria que o doutor trouxesse isso em termos miúdos para lá em casa perceberem. Fique à vontade, doutor Lindula. Bom, para começar, assim como o doutor Lumbo ditou aqui a teoria do consumidor, as análises são similares. Existe uma combinação de fatores que garantem um determinado nível de produção. Então, quando nós traçamos aqui em termos gráficos nos livros, representando a quantidade de fatores de produção que um determinado produtor deve utilizar, mantendo o mesmo nível de produção, isso nós chamamos de isoquanta, ou seja, vamos usar X trabalhadores, Y capital. Né? Depois podemos X mais 1, Y mais 1, ou seja, é indiferente nós aumentarmos aqui e diminuir ali, isso vai sempre resultar no mesmo nível de produção. Então, a esta combinação de fatores que proporcionam ao produtor o mesmo nível de produção, dá-se o nome de isoquanta. E como a utilização de fatores de produção levam ao produtor a incorrer a custos destes fatores de produção, a remuneração destes fatores de produção, então também vamos ter aqui um conjunto de custos que levam o produtor ao mesmo nível de produção, ou seja, podemos fazer uma combinação de certos custos de produção e que vão proporcionar sempre o mesmo nível de produção ao produtor. A isso nós vamos chamar de isocustos. Então, se nós traçarmos aqui uma restrição orçamental e combinarmos esta restrição ou seja, temos o rendimento disponível para os fatores de produção, temos o preço de um fator e o preço de outro. Se nós chegarmos aos extremos, utilizar todo o rendimento para um fator, vamos ter ali o eixo de um fator e quando traçarmos vamos ter uma reta que nós vamos chamar de restrição orçamental ligado não ao rendimento de consumo, mas de produção. Então aqui vamos levar no quadro, é melhor, doutor, se puder. Por favor, a produção ajuda-me só a apagar o quadro. O doutor Lindula vai trazer isso no quadro. Ok, obrigado. O que nós estávamos a tentar dizer aqui é que se nós fazermos uma combinação dos custos de fator de produção, reconhecendo as isoquantas, nós vamos ter aqui a nossa curva de restrição orçamental. Aqui é o preço de um fator K e aqui de um fator IL, que é o trabalho, sim. Por exemplo. Aí é capital, trabalho. Trabalho, exato. Então nós podemos ter aqui uma isoquanta que representa a combinação dos fatores de produção que proporcionam ao produtor o mesmo nível de produção. E neste ponto onde a isoquanta corta a restrição orçamental, nós vamos ter aqui os custos mínimos de produção. Ou seja, é aqui onde o produtor é o ponto ótimo em termos de custos mínimos, porque para além de nós termos aqui o objetivo de maximizar o lucro no lado do produtor, temos que saber que o lucro só será máximo quando o custo for o mínimo possível. Então para a teoria do produtor não basta olhar só para as quantidades produzidas, tens que olhar também para os custos. Então é onde surge aqui a ideia de analisar os custos e analisar também as quantidades de fator de produção a utilizar para obter então o lucro máximo possível. Ok, maravilha, maravilha. Continuando ainda, dizer que a teoria do produtor é tão importante que também pode nos levar a decisões macroeconômicas. Por exemplo, acho que recentemente circulou ali um edital do Ministério da Agricultura
com uma tabela a colocar restrições sobre importações de algumas partes de animais. E isso dividiu as opiniões. Há quem acha que isto é bom porque estaremos já a tentar dar impulso para aquilo que é a produção nacional. E há quem acha que não, nós ainda não estamos em condições de colocar restrições nas importações porque a gente quase que não produz. Então, é através da teoria do produtor indo buscar aquilo que é produtividade marginal dos fatores, os custos de produção, se eu produzo a um custo mais baixo ou mais alto, que podemos também decidir. Sim, sim. Ou seja, não basta, não é necessariamente nós produzirmos tudo. Adam Smith, na sua teoria como é que é, dos custos absolutos, né? Aquilo que ele disse que nós podemos muito bem nos especializar em alguma coisa. E David Ricardo disse que não. Não podemos olhar só para os custos absolutos, ou seja, nós não vamos nos especializar naquilo que necessariamente é mais barato, temos que buscar também os custos relativos das produtividades. Então, toda essa temática de nós nos basear, olharmos, nós temos vantagens absolutas nisto, porque produzimos a baixo custo comparativamente à República da Namíbia, por exemplo, ou temos vantagens comparativas relativas nisto, é tudo voltado à teoria do produtor. Se o produtor não sabe os custos de produção, não conhece a produtividade marginal dos fatores, em nenhum momento vai ver qual é o produto que é mais barato para nós então nos especializarmos, ou qual é o mais caro para nós nos especializarmos em importação disto. Logo, a teoria do produtor não é só um conceito micro, é um conceito macro também, porque ajuda a tomar decisões do que a gente pode deixar de produzir e importarmos apenas. Porque aqui não basta só achar que não, Angola é autossuficiente em produzir galinha, frango. Temos que saber, temos vantagens comparativas relativamente a outros. Produzir cá e importar, qual é que nos fica mais barato? Se vale a pena produzir cá do que importar, então a gente produz. Se produzir cá nos fica mais caro do que importar, a gente pode especializar-se naquilo que nos é mais barato e importar. Então tudo isto está em torno da teoria do produtor. Ok, é só para deixar aqui mais uma chega, que Adam Smith, quando falava da teoria das vantagens absolutas, só olhava para os custos. David Ricardo disse que não basta olhar para o custo. Olhar, por exemplo, ele utilizou dois exemplos, vinho e tecido, de Portugal e Inglaterra. Ele disse que nos dois produtos, Portugal produzia a custos mais baixos que a Inglaterra. Entretanto, se buscar os custos relativos entre os dois produtos, Portugal já tinha vantagem relativa no vinho comparativamente ao tecido. Então, ele aconselhou Portugal a se especializar no vinho e a Inglaterra a especializar-se no tecido. Então, quer dizer que essa problemática toda de deixar de produzir ou não produzir, temos que ter também uma noção daquilo que é as vantagens comparativas. Nós vamos nos tornar competitivos. Produzir frango aqui, tá bom, mas esse frango vamos conseguir vender para fora, ou seja, essa vai ser competitivo com os outros. Se não, é melhor não. Então, esses problemas todos são analisados conhecendo aquilo que é a teoria do produtor. Então, os custos de produção são fundamentais para definir o que produzir, como produzir e para quem produzir. Como disse aqui o Dr. Aguinaldo, é o produtor que responde às principais questões da economia. Então, pronto, conhecer a teoria do produtor, acho que é conhecer a continuidade do funcionamento da economia como tal. Maravilha, maravilha. Doutor Domingos, estamos a falar daqui da questão do que produzir, como produzir e para quem produzir. Angola já está a produzir mesmo? O que é que você achas? Estamos diante de câmeras, depois vamos perder emprego. Não, mas estamos aqui a fazer uma abordagem técnica, científica, e para também aproveitar os decisores de políticas públicas, levarem aqui o nosso recado para fazer melhor, porque todos nós estamos inseridos nesse barco que é Angola, e nunca é demais deixar sempre uma opinião técnica, até porque nós somos especialistas e é para isso que estamos, não é? Não podemos esconder os nossos ideais. Entretanto, doutor, nos diz lá,
como é que estamos do ponto de vista da produção? Já estamos a produzir? Produção como tal ainda nos falta, porque reza aquele princípio da especialização, que nós até agora temos dificuldade de identificar onde é que está o nosso forte. Ok. Por isso é que nós notamos falhas em políticas macroeconômicas, né? Você olha pelos programas, né? Todas elas bem feitas, okay? E do ponto de vista da execução ou da prática não funciona. Né? Vou aqui dar um exemplo. Vê o programa do FADA, okay? O FADA é um programa do Ministério, se não estou em erro, da Agricultura, né? É para fomentar a agricultura. Depois, antes do FADA tinha aí o nosso Prodese, vê até que ponto nós estamos, né? E olhamos pelo valor do investimento para esses setores. São investimentos tão gordos e olhamos pelo nível de produção. O que se quer aqui não basta só fazermos aqui, criar programas e chamar bons consultores, os melhores consultores a nível do mundo. É fundamental que identifiquemos principalmente o que é que nós fizemos bem. Porque nós não podemos fazer tudo. E para se especializar naquilo. Nós não podemos fazer tudo. É que nós estamos a insistir num modelo que vamos completar 50 anos a errar. Nós não podemos fazer tudo. É fundamental que se olha pelo princípio do David Ricardo, quando ele faz essa comparação. O que é que nós podemos fazer bem com pouco tempo? Okay? Isso é fundamental. Sim. É sim também aqui importante galvanizar o setor produtivo. Sim. Mas também é sim fundamental que se envolva especialistas. Se nós começarmos aqui a criar programas voltados ao fomento do crescimento econômico e não olhar pelas academias, né? Porque as academias têm um papel fundamental. É importante que olha-se o acadêmico como um parceiro para as decisões micro e macroeconômicas do país. Sim. Se nós desprezarmos este setor, vamos cometer. Academia é aqui que o Dr. Domingos Lucundo deixa Aguinaldo Gando. Então. Bom, deixa-me só antes de fazer aqui uma ressalva relativamente à notícia que se vem vinculando à proibição da importação. Mas de realçar, José, que Angola é membro da Organização Mundial do Comércio e no terceiro parágrafo daquilo que é o Estatuto da Organização Mundial do Comércio, ela diz que é proibido um país proibir a importação. Se é proibido um país proibir a importação, quer dizer que Angola, se assim for, nós estaríamos a infringir, né? O aconselhável é não proibir a importação, porque para nós estimularmos a nossa produção não precisamos necessariamente proibir aqui a importação. Nós temos que olhar para outros fatores. O grande calcanhar de Aquiles para a produção em Angola e aquilo que muitos produtores vêm reiterando e reclamando N vezes é nossos custos estruturais. Nós temos aqui custos estruturais muito elevados. E quando nós estamos a falar dos nossos custos estruturais muito elevados, leva-nos também aqui os nossos custos de contexto também sejam elevados. Sim. E aqui é onde eu faço a colação. Se quer os custos estruturais continuam a ser elevados e os custos de contexto continuam a ser elevados, repare, José, há uma função muito salutar que poucos livros até descrevem. Nós, quando olhamos para os nossos manuais de microeconomia, nós encontramos que é o produto marginal do fator fixo, o produto marginal do fator variável, o produto médio do fator variável, e não olhamos para o produto marginal do fator fixo. O que é que acontece conosco? Sim, aquela parte fica sempre aí. Exatamente, fica sempre obscura. Se tu tens um fator de produto, e repare, deixa-me só fazer aqui uma questão de pedagogia. O produto marginal é a contribuição que cada trabalhador traz para o volume de produção total. O produto médio é a contribuição que em média cada trabalhador traz. Mas deixamos de olhar para a contribuição que o produto dos fatores fixos trazem para o volume da produção. Nós só temos... Que é aquela constante que fica mesmo nas funções, aquela constante que fica aí. Exatamente, porque se tu tiveres o aumento da produção e o teu fator fixo estiver a decair, relativamente, ou seja, tu vais chegar a um estágio em que tu vais parar sempre no estágio
ter rendimentos absolutos decrescentes. É o que está acontecendo conosco. Por quê? Porque os nossos fatores de produção fixos estão em desuso ou estão em desgaste. Se tu tens um fator de produção fixo em desuso ou em desgaste, o que é que vai acontecer com os teus custos fixos? Estão elevados. E repara que os custos fixos pesam ou quase 50% daquilo que é a estrutura de produção de qualquer fábrica ou de qualquer empresário. Isso aqui é que é muito importante nós revemos. Aqui, só para notarmos, nós, independentemente de trazermos aqui benesses e trazermos Prodeses, Papagro, Mamagro, nós ficamos muito nos pés, estás a ver? Temos que sair dos pés. Repare que nós não vamos conseguir resolver o problema da Angola, da produção, só com programas. Só programas não basta. Ok. Sim. Só programas não basta, porque senão vamos cair sempre na mesmice. É preciso que nós olhamos aqui para os aspectos mais fundamentais. Eu, quando estou a dizer aqui o aspecto fundamental, é olhar para nossas infraestruturas, né? Produtivas e sociais também. É importante olharmos aqui e olhar sempre naquilo que eu tenho dito, né? O capital humano. É interessante olharmos para esse aspecto. É olharmos para aquilo que são nossos recursos humanos, deixarem tão simplesmente de serem recursos humanos, passarem a ser capital humano. Porque hoje a literatura já dizem que o capital humano traz vantagens competitivas. Os recursos humanos só trazem vantagens comparativas. Nós em Angola continuamos só a ter vantagens comparativas e mesmo nessas nossas vantagens comparativas continuamos a ter déficits. Ok? E esses déficits vão agudizando então, o trabalhador tem que saber se ele é recursos humanos ou capital humano. Tem que saber diferenciar isso, doutor. Por isso é que nós, quando nós olhamos para aquilo que é o trabalhador angolano, nós vamos sempre olhar não naquilo que é... Há uma passagem de microeconomia que diz: tu és ou qualificado ou meramente um trabalhador. Tu és ou um fator de produção fixo ou um fator de produção variável. Estás a ver? Porque só... Os livros dizem que se eu quiser aumentar o volume de produção, é só aumentar o número de trabalhador. Aquele trabalhador que os livros vêm sempre dizendo é só recurso humano, estás a ver? Porque no curto prazo ele pode descartar daquilo, mas o know-how, quando tiveres dotado de know-how, tu já passas a ser um fator fixo, porque tu estás preso a um contrato. Tu não és facilmente descartado. São os problemas que nós temos aqui que atacar. E repare que se tu tens esses problemas, tu vais acarretar em tabela outros problemas, porque repara, se tu tens custos de produção elevados, dificilmente vais produzir preços competitivos numa economia. E se tu não vais produzir preços competitivos numa economia, o que é que vai acontecer? É aquilo que o doutor Lundula trouxe, disse-nos aqui. Vais trazer aqui a estrutura do mercado, vais fixar sempre o preço acima daquilo que é o mercado. Porque o ideal é tu produzires até meteres o bem no mercado, onde o preço é igual ao custo marginal. Isso é o ideal. Estás a ver? Nós temos que trabalhar esses aspectos. É fundamental nós olharmos por esses aspectos porque tem dito produção em vida e são estes que vão dinamizar cada vez mais aqui a economia. Só de olhar também aqui por um aspecto. Vou fazer aqui uma questão de pedagogia. O doutor Lumo disse-nos aqui de temos que equacionar bem aqui as equações de produção, né? Mas só consigo fazer isso também no quadro. Faz favor, só consigo fazer isso no quadro. Fica à vontade. Só consigo fazer isso no quadro. É a nossa dinâmica, doutor. Esta é a nossa dinâmica. A produção tem que apanhar ali porque precisamos, não é? Entender isso. Mais uma vez, é tentar desmistificar esse quadro, né? Nós aqui temos uma função de produção só até aqui, que é a tal função de produção, essa é a PT crescente. Ok. Nessa PT crescente, tu tens aqui o produto médio e o produto marginal. Ok. Aqui é um B. E esta função, em termos algébricos, é aquilo que nós representamos, estás a ver? A nossa PT é igual a mais bx mais cx ao quadrado. Ok. Essa é a nossa função de produção. Se nós assumimos que no curto prazo, o que é que acontece? Os nossos fatores de produção são o quê? Variáveis e fixos. E os fatores de produção fixos mantêm-se quê? Constante. Em economia, tudo que é constante vai a quê? A zero. Vai a zero. Nós estamos a assumir que isso é uma constante. O A vai ao quê? A zero. Reescrevendo esta equação, fica o quê? Bx mais 7x ao quadrado. A partir daqui nós vamos buscar o produto médio e o produto marginal.
repara que se eu ir buscar aqui o meu produto médio vai ser PT sobre que L. Repara que aqui o L É X. está subjacente a quê? A X. X. E a X aqui representa o nosso quê? Trabalho. Se nós fazemos essa função em detrimento Por X. de X, o que é que vamos ter Vai aqui? ser B mais mais CX. CX. Yeah, Exatamente. O quadrado já faz. Ok, esse é o meu produto médio. Se eu buscar aqui o meu produto marginal, vou derivar essa função em detrimento de quê? De De X. X. Qual será que o meu produto marginal? Vai ser B. B Mais mais 2 2 CX. CX. É a derivada, a primeira derivada. Primeira derivada. Isso aqui diz alguma coisa, doutor. O que é que isso está querendo nos dizer? Que todos os estrangulamentos que vão acontecer no nosso volume de produção total é em função de quê? Do produto marginal. Por isso é que nós aqui temos o quê? O produto marginal e o produto médio. Médio. É o produto marginal que vai fazer o quê? Os estrangulamentos no produto marginal. Se em média, ou seja, se o último trabalhador for cada vez mais produtivo, em média todos nós estaremos a produzir mais. E se em média nós estaremos a produzir mais, a nossa produção total tem tendência de quê? Yeah, Aumentar. Isso é o que os livros dizem, pese embora não mostrado. Mas aqui é um fator interessante. Yeah. Se tu, em média, estás a produzir mais, é tu fazeres o produto total sobre o quê? O fator fixo. Aqui é o quê? Capital. Que é o capital. Por que que isso aqui acontece? Por que que a nossa produção total aumenta, o nosso produto marginal aumenta e o nosso produto médio também aumenta? Por quê? Porque nós temos o fator fixo no curto prazo em abundância. Se o nosso fator fixo no curto prazo está em abundância, é porque tem pouco desgaste. Os contabilistas fazem bem isso. Há aquele processo de amortização dos fatores fixos. Yeah. À medida Desgaste. que tu vai amortizando cada vez mais os teus fatores fixos, o teu custo total tem tendência de quê? Aumentar. O custo total. Mas o custo unitário tem tendência de quê? De baixar. Por isso é que eu disse que é cada vez mais produtivo produzir amanhã do que produzir hoje. O inverso também é o contrário. Mas se nós estivermos aqui a chamar uma função de produção de rendimentos marginais constantes, quem fazer esse exercício ou quem tentar fazer a partir de casa, vai ver que o produto médio será sempre igual ao quê? Ao produto marginal. Por que que isso acontece? Acabam igualando-se. Porque a contribuição do último trabalhador será sempre igual ao trabalhador que cessante. Mas reparem que todos esses estágios, o meu fator fixo ainda é que crescente. Estás a ver? Yeah. E os livros dizem isso é história, economia simples, José. Por isso é que os livros mostram, se isso tiver a ser trabalhado de forma a otimizar os nossos lucros, nós vamos cair lá. O problema da Angola está aqui. Fator de produção fixo. O nosso maior problema de estrangulamento da produção está onde? No fator fixo. Temos que trabalhar os fatores fixos. E trabalhar os fatores fixos são aquilo que o professor Lucundo disse e o professor Lundula disse, né? Olhando para o nosso aspecto da infraestrutura e não só simplesmente olhando para aquilo que são os subsídios, porque nós resolvemos, olhamos para Angola e dizemos assim, nós vamos estimular cada vez mais a produção ou os produtores em Angola, olhando por quê? Para os programas de crédito. O crédito tem de ser um meio, não um fim. Estás a ver? Yeah. Um acompanhamento o crédito técnico, é aquilo que nós dissemos em casa no dia 25 de dezembro. O crédito é tão simplesmente um melaço por cima do bolo. Estás a ver? Yeah. Porque tu, por mais que, se nós olharmos para aquilo que são... Eu hoje de manhã estava aqui a dar uma olhada naquilo que é a programação do governo. De 2022 até 2023, o crédito em Angola vai aumentando. Sim. Agora crédito subiu em mais Angola- ainda com essa nova, o aviso 9, houve Não, alguma alteração? O aviso novo, mas também o aviso novo é paradoxal. O aviso novo é paradoxal. Dá-nos e nós aqui tivemos os colegas que anteciparam relativamente a turismo. O turismo também é produção. Tá vendo? É economia de serviço. Economia, O aviso novo é paradoxal. Nós resumimos o aviso novo relativamente ao turismo. Faço cheque uma colação. Que turismo é só hotel e restaurante. É muito mais do que isso. Por isso que o aviso novo também é paradoxal. Ok, muito bem. Vamos ter que preparar um outro tema num outro dia para falar sobre essas questões. É muita coisa para falar. Então agora vamos passar para a nossa magna plateia, no sentido de fazerem algumas questões, não é? Voltada aqui a essa nossa temática. Essa é uma temática que não acaba. Dizer que nós ainda vamos continuar com esse tema sobre a teoria do produtor. Portanto, queríamos que os interessados em fazer alguma questão
assim podem fazer. E quem tiver também alguma questão ali que nos acompanha online, em qualquer plataforma digital, deixe o seu comentário e os nossos preleitores, no momento certo, vão responder. Então vamos embora. Aí, os interessados, nome e a questão. Saudações extensivas. Pacheco Maiano João Taloche é meu nome. E dizer desde já que estou a gostar de estar aqui, de participar. É de facto mesmo uma aula clássica, abordagens muito pertinentes. Parabéns à produção do relógio econômico. Bem, abordou-se aqui a questão do modelo de Ricardo, né? Aquilo que lança aquilo sobre as vantagens comparativas, né? É importante também realçar, né, quanto àquilo que é a produção de Angola, que existem muitos outros modelos, existem muitos outros autores que também falam sobre aquilo que é a produção, aquilo que é o crescimento econômico, aquilo que é o desenvolvimento, e dentre estes, né, nós também podemos olhar para aquilo que é o modelo HO, né, que nos remete a olhar para a produção de bens na qual nós somos intensivos no fator de produção. E é aquilo que, a título de sugestão, eu deixo aqui, né? Nós temos que olhar, na verdade, nos fatores de produção que nós somos abundantes e produzir bens que são intensivos nestes fatores. Porque não basta só produzir, sem saber em qual fator você é intensivo, qual fator você é abundante para produzir bens que são intensivos neste mesmo fator. É importante fazer isso para que de facto se tenha uma produção sustentável para a nossa economia. Concernente aqui a minha questão é muito simples. Tenho aqui oradores muito pesados, de certeza que vão trazer aqui uma abordagem muito sucinta. Eu gostaria de saber como é que esta teoria do produtor, que nos remete a muita abstração, a teoria do produtor, na verdade, este segundo capítulo da microeconomia nos remete a muita abstração. O prezado professor Ngando demonstrou equações, demonstrou situações, suposições que nos remetem a muita abstração. E essa abstração muitas das vezes não acontece naquilo que é a realidade econômica. E essa abstração muitas das vezes não é tida em conta naquilo que é a realidade econômica. Eu gostaria de saber como é que nós podemos sair da abstração, daquilo que é a teoria, da própria teoria do produtor. Porque isso tudo essas abordagens são claras, né? Nós temos três tipos de linguagem. Temos a linguagem geométrica, que está aí apresentada, temos a linguagem gráfica e temos a linguagem oral. A linguagem geométrica, né, vai nos ajudar naquilo que é a percepção, a linguagem gráfica vai nos ajudar naquilo que é a intuição, mas agora, aquilo que é a realidade, tudo muito bem, nós temos que igualar preço a custo marginal, mas agora, na prática, num contexto real, propriamente no cenário angolano, acredito que temos pessoas de todos os níveis, de todos os estratos sociais, aqueles que têm dinheiro, os que não têm dinheiro, todos os níveis sociais, que precisam também compreender os escolarizados e os não escolarizados, sem censuras aqui, né? Então, gostaria de entender na prática, como um estudante do ensino médio, como um bebê, como é que isso funciona na prática. Sou um bebê, eu não sei nada de economia, eu sou enfermeiro aqui. Então, eu gostaria de entender propriamente sobre esta questão da abstração para a realidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, muito obrigado. Vamos lá ver se não houver mais. Então, se não houver mais nenhuma questão, passamos agora novamente para todos os preleitores. São uma contribuição muito importante e uma questão, não é? Para fazer essa relação com as questões reais, na realidade. Então, vamos lá, começamos. Quem quer começar? Dr. Lindula quer começar? Sim. Ok, maravilha a contribuição do nosso camarada e a questão é pertinente. Bom, falar de teoria do produtor, acho que nós podemos passar o dia todo aqui e o tema não acaba. Sim, é por isso que eu disse que há necessidade de vermos um outro dia para voltarmos a falar. Prontos. Primeiramente, algumas abstrações relacionadas ao tema. Na realidade, independentemente de conhecermos teoria econômica ou não, todos nós sabemos que a gente precisa, ou seja, arca custos para produzir um determinado bem ou serviço. A gente mesmo para produzir um pão,
a gente tem que comprar farinha de trigo, fermento e muito mais. Sim, sim. Esta farinha de trigo, o fermento, O sal, o o açúcar, tudo, o óleo tudo aquilo, e sim. muito mais, o gás para o forno, são fatores de produção, Sim, são matérias-primas sim. e subsidiárias. E como não são de graça, são bens econômicos, então é necessário um dispêndio físico ou dispêndio monetário para obter estes fatores. A este dispêndio que é necessário para termos os fatores que vão levar um agente econômico a produzir, é que se chamam de custos dos fatores de produção. Agora, pronto, eu também não sou nenhum Papai Noel que gasto o meu dinheiro e colocar tudo isso à disposição das pessoas de graça. Yeah. Isso não existe. Então, os economistas são guiados por uma ambição por detrás daquilo que Adam Smith chamou de mão invisível, que faz com que eles continuem a produzir, querem buscar alguma coisa, um ganho, um lucro. Ok, então, para nós termos que atingir os nossos objetivos como produtores, temos que ter uma capacidade de controlar isto. Quanto é que eu gastei para comprar todos os inputs, os fatores todos de produção? 100 kwanzas, por exemplo. Okay? Então é necessário que eu ganhe, que eu ao vender tenha no mínimo 100 kwanzas para mim continuar a produzir. Se eu tiver 90, já não adianta, porque o lucro é o que eu recebi na venda do produto que eu produzi, que economicamente chamamos de receita, menos tudo que eu gastei para produzir, que são os custos. Se eu estimei os meus custos em 100, não adianta eu colocar os meus produtos à venda a 90, porque eu assim já não tenho lucro, porque até matematicamente, em termos de matemática natural, os números naturais, de 100 não dá para tirar 90, ou seja, de 90 não dá para tirar 100. É impossível. Então, é impossível. No domínio do número naturais geral, é não tem impossível. solução. Sim, Pronto, sim, estavam não a tem tentar solução. dizer que você com 90 kwanzas não podes tirar 100, não ganhaste, perdeste. Ok. Então, mais ou menos para os que não percebem economia, e nas nossas lições na sala de aula, falamos sempre, é necessário contabilizar até o que você gasta para colocar a caixa do carro para o armazém. São custos. Então, estes custos podem também ser determinados. Ou seja, hoje eu comprei 10 sacos de farinha de trigo para continuar a produção amanhã. Mas eu acho que vou comprar mais 2 sacos. Mais 2 sacos. Qual é o acréscimo no custo que eu tinha ontem de 100 kwanzas? Para produzir mais para comprar mais um saco. Aquele acréscimo que eu tenho no custo total, ontem já tinha um custo total de 100, hoje comprei mais um saco, se o saco custa 10, então o meu acréscimo é mais 10 kwanzas. Aquele acréscimo no custo total, resultante do acréscimo de compra de mais um fator, é que os economistas chamam de custo marginal. Essa é uma análise muito importante. Para mim continuar a vender, é necessário que o preço que eu vou receber ao vender mais uma unidade tem que ser superior ao acréscimo nesse custo. Sim. Então, os produtores, apesar de não estudarem economia, têm que saber isto, porque se eu gasto mais 10 kwanzas para manter a minha produção, e eu estou a ganhar 5 kwanzas para vender mais uma unidade, economicamente isso já não é eficiente. Sim. E o produtor só deve continuar quando consegue uma eficiência técnica e uma eficiência, são eficiência técnica e eficiência de produção. Sim, né? sim, Então, o ótimo técnico, o ótimo de produção. Econômico, Sim, sim, pronto, que é o econômico. ótimo econômico. Ou seja, tem que procurar quantidades. É uma combinação que garante o máximo produto possível. Então, na verdade, acho que é mais fácil observar isso na prática do que na teoria, porque você pode não saber que isso é custo marginal, isto é custo médio, mas sabes que eu gastei X e eu tenho que ter um ganho de Y. Isto é aplicabilidade. Ou seja, nós todos os dias na nossa casa já fizemos esses cálculos, mas como não temos a ciência econômica estudada, então não sabemos que estamos a falar de custo marginal, estamos a falar de custo médio, mas é uma matéria bastante fundamental. E vou só roubar um pouquinho de tempo aqui. O doutor Aguinaldo disse aqui de que a OMS proíbe a importação, né? A proibição de importação. Ok. E eu acho isso, pronto, eu sempre nas conversas no serviço e na escola com os colegas, eu digo sempre, a mão invisível de Adam Smith existe.
Na verdade, se os produtores procurarem a eficiência técnica e a eficiência econômica, conseguem provar que a mão invisível existe. E o meu exemplo tem sido o mercado de geradores. Geradores. Hoje, geradores de pequeno porte quase que deixaram de existir. Não foi preciso nenhum decreto presidencial. Corrente elétrica. Por quê? Porque a produção de eletricidade tornou-se mais ou menos eficiente, que fez com que o mercado em si deixasse de importar. Então, nós também só precisamos de eficiência econômica para alguns produtos, que se tivermos vantagem produtiva diante disso, não vamos precisar de decreto para fazer com que a pessoa deixe de importar, por exemplo, o frango. Hoje, você vai no armazém dos hoje ainda, quase que você já não vê aqueles geradores de pequeno porte. As pessoas já não compram. Por quê? Porque o mercado tornou-se, entre aspas, eficiente. Então, é mais ou menos uma matéria que na prática existe. É só nós prestarmos atenção nos detalhes e sentar prontos. Quem não estuda economia não sabe, na verdade, o que está-se a dizer. Mas quem estuda economia sabe. Tanto que o professor Paulo Trigo, naquela obra Finanças Públicas, ele diz... segundo o primeiro teorema da economia do bem-estar, ele diz, sobre certas condições, mercados eficientes garantem distribuição eficiente dos recursos. Ou seja, ele está tentando dizer de que não haja monopólio, não haja informação assimétrica e não haja bens públicos. Então, os mercados só precisam ser eficientes, que tudo acontece. Não precisamos intervenções. Então, a abstralidade que o nosso camarada aí estava a dizer, na verdade, a gente verifica todos os dias isso. Todo comerciante, por mais leigo que seja na matéria de economia, sabe sempre, eu não estou a ganhar nada. E outro exemplo, vou já matar a conversa. Outro exemplo que eu falo sempre é sobre equilíbrio. Os estudantes perguntam, mas professor, esse equilíbrio no mercado existe mesmo? Eu lhe digo, tu quando vas aos Kwanzas, perguntas, tia, quanto é que esse tênis? A tia vai te falar 5 mil. Você vai falar, não, tia, está caro. A tia vai falar, não, meu filho, eu já comprei 4 mil. Epa, tia, está caro. A tia, se na verdade só comprou 4 mil, nunca vai te vender 3.500. Esquece isso. Se a tia te falar dar 3 mil, é porque ele ainda tem um ganho nisso. E você também, o comprador, se achas que isso não é tão útil para ti, não vais pagar 3 mil. Mas depois você vai falar, não, tia, eu só tenho 2.500, mas vais dar um passo. Parece uma boa ficha, acho que eu tenho que levar. Tipo, já satisfaz-te a ti. E você volta a pagar 3 mil. Aquilo na prática é o equilíbrio. É um preço que satisfaz tanto ti como comprador, assim como o vendedor. Então, na prática as coisas são isto. Mas quem não estuda economia não sabe aquela discussão, se os economistas chamam de quê? É na verdade equilíbrio. A tia aceitou vender a 3 mil porque ela sabe que ganha alguma coisa. Você também comprou a 3 mil porque sabes que para o teu, vai te trazer uma utilidade em termos de consumo. Então, fecha um negócio e é equilíbrio. Então, na prática, esses conceitos econômicos existem. Só não sabemos, para quem não é economista, os nomes certos. Então, é mais ou menos... Maravilha, maravilha. Muito bom. Eu essa questão, eu queria aqui aproveitar aqui os argumentos do Dr. Luindula para explicar aqui de um determinado assunto. Uma vez ajudei uma colega do trabalho. Ela comercializava assim nos seus tempos livres, né? Gelado. Vinha lá com a sua marmita bem organizada, bem bonitinha, e vendia lá o seu gelado de moco. E eu depois cheguei para tia Teresa, uma vez assim, a gesto de brincadeira, tia Teresa, já uma vez tentaste fazer a estrutura de custo da produção de gelado? E ela meteu-se a rir, não sei como é que é isso. Tá bem, vamos lá, senta aí. O que é que você gasta aqui para produzir X gelado? A muco, o açúcar. Eu fui apontando tudo e fui diluindo os custos para tudo que ela gasta no processo de produção do gelado. O mais agravante é que o preço final que ela estava a praticar de gelado, na altura ela vendia o gelado a 50 kwanzas a cada... 30 kwanzas a cada unidade. 30 kwanzas... O que é que acontece? Eu depois consegui lhe provar que a cada 100 gelados que ela vendia, perdia 50. Ou seja, mas ela estava aí toda entusiasmada, bem feliz. Quando até chega a vender 100 gelados, não vendi bem. Mas o que é que acontece? Existiam muitos custos implícitos que não faziam se refletir na estrutura dela de custo. Desde o transporte, a própria energia, o próprio gás, quando ela utiliza
ferve a água. Então, todos esses elementos ela não levava em consideração. Então, foi aí onde eu lhe aconselhei. É assim, tia Teresa, aqui o que tens que fazer, ou diminuir a quantidade, não é, nas condições em que te encontras, ou vais diminuir a quantidade a oferecer, né, de gelado unitário, ou vais aumentar o preço. Se fazeres isso, vais ter resultados. Então, ela depois aí pegou o meu conselho e alterou. Mas o mais agravante é que existe muita gente nessas condições. Ele acha que está a vender, tem uma bancada ali, todos os dias vende o bombom torrado na porta. Mas existem uma série de custos afundados, custos implícitos, que não são levados em consideração. E que no fim do dia depois você começa a procurar, não, aqui estão a me feitiçar, não está a dar certo, estão a me roubar. Então são esses elementos que devem ser levados em consideração, que na vida real de facto acontece, assim conforme o Dr. Lindula estava a explicar. José, deixa-me só responder aqui alguma coisa. Não, aquela do abstrato era mesmo para mim, eu vou responder. Era mesmo para mim, eu vou responder. Eu sou muito pragmático quando relativamente às minhas abordagens. E eu trago sempre essa linguagem geométrica, porque os números governam o mundo. Okay? Tudo parte de uma teoria para atingirmos a praticidade. Por isso é que nós temos tido dificuldade, mesmo a nível da instituição, quando nós estamos a trabalhar com integrais e derivados. Uma vez, deixa-me só aproveitar aqui, um aluno disse-me, professor, mas por que eu tenho que estudar derivada e integral aqui na microeconomia? Eu disse, olha, eu vou te dar um exemplo muito prático de que isso acontece, isso não é abstrato, já para responder. Se tu hoje fores à padaria comprares um pão, vais utilizar, porque tens uma certa utilidade. Amanhã vais perceber que um pão não te chega, vais comprar 2. Isso que você está a fazer é que variação nas quantidades consumidas. A tua variação nas quantidades consumidas é o que é derivada. Estás a ver? 1, 2. Repara que se tu comprares o pão e dizer não, o pão não está bom, voltares à padaria, estás a fazer o quê? O contrário da derivada é o quê? Aquilo é integração. Isso não é abstrato. O inverso da derivação. É integração. Isso é economia e os números. Eu quando estava aqui a chamar a colação de que essa geometria, isso aqui não é abstrato, isso existe. Nós só temos que ter a capacidade de olhar para isso e olhar para a prática. Por exemplo, eu quando aqui assumi que o nosso fator fixo é 0, não é que o valor absoluto desta variável seja 0. Nós só estamos aqui a dizer que no momento em que tivemos a fazer a análise, esta variável não sofre alteração no curto prazo. Daí que é 0. Se é 0, não sofre alteração. Mas repara que o que é absoluto. Se tu olhares para a função da produção, ela começa sempre da origem. Por que ela começa sempre da origem? Porque qualquer mutação no nosso volume de produção é em função do estrangulamento do nosso fator que é variável, que é trabalho. Mas se tu fores aqui olhar para as curvas de custo, nenhuma outra curva começa onde? Da origem. Nenhuma curva de custo começa da origem. Por uma questão muito simples. Porque estão implícito o quê? Os custos fixos. Daí que se olhares para esse gráfico, pese embora não tem aqui as curvas do custo total e o custo médio. É só repararmos para a curva do custo fixo médio. Ela é decrescente. Okay? Esta curva, na verdade, é uma isoquanta. Aqui só está a parte positiva, porque o que interessa é a economia. Aquilo, se estudamos aquilo, aquilo é um círculo, né? E repara que esta curva, à medida que o teu volume de produção vai aumentando, o teu custo fixo médio vai degradando. É o que está a tentar aqui dizer. Por que o teu custo fixo vai baixando de forma paulatina? Porque a tua produtividade dos fatores fixos ainda é elevada. E esse processo de redução dos custos fixos, à medida que o volume da produção aumenta, é que o Dr. Lumo tentou dizer, é que chama diluição de custo à cabeça. Não é nada abstrato. Aqui o fator X é que nós chamamos de trabalho. Repara que tudo o que vai acontecer aqui na nossa função de produção total é em função do estrangulamento onde? Na variável X. A nossa variável X é o quê? É o trabalho. Se eu quiser ter uma unidade produtiva, eu tenho que começar a ter o quê? Primeiro trabalhador. À medida que eu vou aumentando, segundo trabalhador, a tendência tem o quê? É aumentar. Então não é nada abstrato. É só pegar os números e fazer falar. E é aquilo que a gente fazemos, né? E tentamos fazer esse esforço. Tentar fazer falar os números. Porque o que acontece muitas vezes? Nós temos estudantes, e acontece muitas vezes nos nossos testes de microeconomia, que nós estamos a falar e ele depois diz-nos assim, professor,
Doutor Lumbo, doutor Agnaldo, explicam-nos só um livro em que fala isso. Nós já dissemos que o livro não fala isso. É a capacidade de você, economista, entender e transcrever aquilo que os livros dizem, materializar a teoria na prática. É o que a gente fez aqui. Então aqui não tem nada de abstrato. Maravilha, maravilha. Na verdade, essas questões das equações também, para aqui dar um subsídio, era importante as pessoas perceberem que nenhuma equação vem do nada. Exatamente. As equações normalmente são construídas em função de uma determinada amostra, de determinados dados. Por exemplo, se tiveres que encontrar um modelo linear, é porque os dados obedecem à linearidade. Exato. Se encontrares um modelo não linear, é porque os dados não obedecem à linearidade. Então, normalmente, o comportamento que vai ocorrendo no dia a dia, se fizeres esse exercício com uma empresa, ou mesmo contigo em casa, vai tirando, apontando os dados em função das alterações que vão ocorrendo no dia a dia. Hoje, pega o dado, não, comprei X, a quantidade é isso. Amanhã a quantidade é esta. Todos aqueles dados, e até hoje já podes pôr numa folha do Excel, não é, e buscar aqui uma equação. Com aqueles dados podes construir logo uma equação. Por isso que, do ponto de vista da originalidade, hoje você encontra uma equação do primeiro grau com um coeficiente 0,5, pode encontrar uma equação com coeficiente 0,8. Então é o contexto, é a contextualização. Os dados existem, as equações só existem por conta de um conjunto de informações lá atrás é que se constrói os modelos. Por exemplo, aqui esse modelo de Robert Solow. Normalmente a função de produção é sempre não linear. O comportamento de uma função de produção é sempre não linear. E isso nem precisas ter um economista para fazer. Se pegares os dados todos, os resultados de uma função de produção e meteres num gráfico, nunca vais ter ou só todo ele decrescente, ou não, ele vai mesmo ter um comportamento não linear. Então, o normal de uma função de produção é esta. Porque ele não coloca, não chega aqui do nada, diz não, essa função de produção tem esse comportamento, depois começa a cair, não. É o comportamento ideal que pode ter uma empresa que usa os fatores de produção. Aqui ele só colocou capital e trabalho, mas existem outros fatores de produção também. Exatamente. Que podem ser colocados ali. Então eu acho que aqui a questão do abstrato, e até porque os filósofos também dizem assim, como disse o professor Agnaldo, os números governam o mundo. Essa é uma visão filósofa. Existem muitos filósofos que nem tinham domínios fortes em matemática, mas existem alguns, como Pitágoras, né, que também fez filosofia. E dominaram muito bem a matemática e perceberam logo isso, que tem um poder muito forte. E a economia de mercado, a economia atual, se não tens uma base matemática, não tens uma boa preparação matemática, está a perder tempo. Para a economia de mercado, quem não tem uma base forte em matemática, está a perder tempo. Para a dinâmica dos mercados, estudar a questão, as leis da oferta e da demanda, hoje é mesmo pelos números. E a economia de mercado é duro. Professor Domingos. A pergunta foi dirigida, né? Foi mesmo dirigida ao doutor Gano. Ele respondeu bem. Só queria que a deixa que o doutor Lumbo disse, referiu ao que a colega que... A minha colega Tia Teresa. Um abraço para a Tia Teresa. Tia Teresa está a nos ver essa hora. Depois o seu custo marginal passou a ser tão elevado. Eu tenho aqui, a título de exemplo, nós aqui perguntamos por que a Coca-Cola continua a estar aqui no nosso mercado. Para quem bebe, né, vai dar conta, para quem é bom apreciador de cerveja, vai dar conta que a fábrica da Coca não fechou. O que eles fizeram? Em função dos custos que são tão altos, reduz-se a quantidade, a matéria-prima, mas mantendo o preço. Isso aqui também é um dos truques, né? E nós temos aqui, conseguimos olhar pela gasosa Coca-Cola, né? Você dá conta que a Coca-Cola dos anos 2000
era diferente. Essa Coca-Cola você consegue espreitar quem está do outro lado. Yeah. Que é isso. Muito bem, muito obrigado. Então, terminamos mais uma vez aqui a aula número 22. A todos eu quero agradecer. Uma especial atenção também a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através de todas as plataformas digitais e a todos os preleitores, muito obrigado, a todos os convidados, obrigado, e merecemos uma salva de palmas por tudo nosso. Elogio é com nós.